Bom, bem-vindos e bem-vindas a mais um Diálogos com o MPPE. Nesta edição, nós vamos mais uma vez entrevistar o Procurador-Geral de Justiça, Francisco Dirceu Barros. Doutor Dirceu, bem-vindo mais uma vez. E eu começo perguntando ao senhor qual foi assim, as primeiras atividades desde o início, lá atrás, no mês de março, quando foi instaurado pelo senhor o Gabinete de Acompanhamento de Crise da Pandemia do Covid-19 pelo Ministério Público de Pernambuco. Obrigado, Rafael, pelo convite, cumprimentando todos vocês que estão nos assistindo nesse momento. E nós somos o primeiro gabinete de crise do Brasil a ser instaurado no mês de março, na primeira semana de março, quando eu estava antenado com o mundo, vi que em janeiro já começou a crise lá na China. Então nós montamos um gabinete de crise, como eu falei, eu vi logo que a crise era multifacial e exigia várias especialidades. Então nós temos lá vários CAOP, um especialista em saúde, um especialista em consumidor, em patrimônio público, especialista criminal, educação, sonegação fiscal, criança, adolescente, cidadania e até ambiental. Ou seja, todas as decisões nós tomamos com base em um especialista que está estudando 24 horas essa matéria e sabendo como é que o coronavírus está afetando essas áreas relevantes. Eu me lembro que no mês de março, na segunda semana, nós tivemos que tomar uma decisão muito crítica, porque nós tínhamos um Congresso Nacional de Mulheres aqui em Pernambuco, com 600 mulheres inscritas, e um Congresso Nacional de Direito Eleitoral. E eu chamei o gabinete de crise, gente, já está em São Paulo, já chegou em Brasília, no Rio de Janeiro, e aí nós vamos ter várias pessoas aqui do Brasil nesse Congresso. É viável a gente fazer um Congresso Nacional? Se nós fizermos esse Congresso Nacional aqui em Pernambuco, com alguns vírus já no Brasil, e esse vírus entrar em Pernambuco, o Ministério Público nunca mais será absolvido na história. Alguns municípios quiseram colocar barreiras sanitárias, ou seja, quem estaria já no município não poderia sair e quem estaria fora também não poderia adentrar. Estamos priorizando a vida dos pernambucanos, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos preservar os direitos e as garantias constitucionais. O que aconteceu não foi nem barreira sanitária. Alguns municípios fecharam totalmente as cidades, que nem ninguém entrava e ninguém saía. Isso é estado de sítio ou de defesa que não estava decretado, né? Então, isso implicaria no direito de ir e vir do cidadão, que é a barreira sanitária. Seria colocar um técnico lá da medicina, né, para poder medir a temperatura, para fazer algumas perguntas e para saber se a pessoa estava doente ou não, e dar o encaminhamento correto. Certo. Com relação ainda aos prefeitos, o MP também recomendou que todos os municípios apresentassem, e eles cumpriram isso, um chamado plano de contingenciamento durante a pandemia. Pernambuco foi o primeiro estado do Brasil em que todos os prefeitos de Pernambuco tiveram um plano mínimo de como combater o coronavírus de forma preventiva. Eu me lembro que, na realidade, nós fizemos 3 reuniões setoriais com municípios do interior, do Agreste e de Recife e região metropolitana, exigindo, sob pena da gente pedir até a intervenção do município, que eles fizessem esse plano de contingência. Ainda com base nessa questão dos prefeitos, também foi alvo de recomendação a questão de que eles teriam que apresentar no portal da transparência das prefeituras o que eles estariam fazendo com a verba pública destinada aos municípios pernambucanos pelo governo federal, justamente para ações de combate à pandemia. Isso aí foi o que eu chamo de plano de contingência 2. Nós sabemos que logo em seguida a União mandou verbas para os municípios, especificamente para combater o coronavírus. Essas verbas elas não podiam ser direcionadas para um outro fim, porque ia haver desvio de finalidade. Então, nós fizemos uma outra recomendação em que os prefeitos colocassem claramente como é que essas verbas estão sendo executadas. Os promotores estão atentos. Nós já estamos conversando, estamos muito alinhados com o Tribunal de Contas e com o Ministério Público Federal. 2020 a gente sabe que é um ano eleitoral. Bom, mas durante esse período possa ser que alguns gestores municipais ou já pré-candidatos a vereador ou prefeito dos municípios queiram se antecipar e angariar votos se aproveitando de ações sociais. Esse é um outro problema crônico, Rafael, porque nós estamos no meio de uma crise e no meio da crise
nós temos as eleições municipais, que sempre é um período que requer muita atenção por parte dos promotores eleitorais. E aí nós temos impreterivelmente que o cidadão precisa de doações, ele precisa ser socorrido, o cidadão carente que está sofrendo. Por outro lado, o parágrafo 10 do artigo 73 da Lei 9.504/97, ele não permite que seja feito doações de bens, móveis ou de imóveis em ano eleitoral. O ano eleitoral, até que se prove o contrato, será em 2020. Mas ele coloca exceções, 3 exceções, 2 delas se o município estiver em estado de calamidade ou emergência. O grande problema é que você não pode, o prefeito municipal, o gestor público, ele não pode se aproveitar dessa exceção, que é socorrer o cidadão carente com verba pública, oriunda de verba pública, e, ao mesmo tempo, se promover pessoalmente. Porque ele vai sair da vedação do parágrafo 10, que não pode, e excepcionalmente permite, e vai entrar no inciso 4 do 73 da Lei 9.504, que diz que você não pode fazer promoção pessoal com verbas públicas. Ou seja, nós recomendamos que os promotores observem se está havendo critério objetivo, se esses produtos aí de socorro estão sendo para todo cidadão carente e não para A e sim para B. E também se está havendo promoção pessoal do gestor público, porque isso aí é conduta vedada, que vai ensejar a cassação de registro, cassação do diploma e até crime eleitoral e improbidade. Com relação às medidas, a recomendação sobre as medidas preventivas no sistema prisional. Um outro ponto muito sensível, né, muito crítico, que realmente deu muito trabalho, e nós nos antecipamos novamente porque nós conversamos com o presidente do tribunal no início da crise para não permitir mais audiência de réu preso. E por que não permitir audiência de réu preso? Porque aí o risco estava invertido, né? Ou seja, as pessoas estão presas porque colocam em risco a sociedade. Nós temos bandidos, estupradores, assassinos, latrocínios lá dentro. Só que quando o cara está isolado, nós estamos recomendando aí, que foi outra recomendação, que não se possa fazer aglomeração. Mas existe uma forma de aglomeração que é inevitável, que é a dos presídios. Se os presos viessem para a audiência aqui fora e um deles fosse contaminado e voltassem para lá, nós teríamos uma tragédia generalizada no setor prisional, sem precedentes, porque o preso teria que sair para a rede pública ou privada, para a cama de um hospital, algemado, tinha que colocar um policial lá dentro, fora a quantidade de pessoas que estão aglomeradas, ia ser uma verdadeira um genocídio. Doutor Disseu, também houve a preocupação do Ministério Público de Pernambuco com relação a fazer uma recomendação no início. A recomendação foi no território de Olinda, a doutora Maísa fez essa recomendação e depois se estendeu-se para o gabinete, onde o senhor colocou a recomendação para todo o território pernambucano, que foi com relação à preocupação na disseminação do vírus, com a relação às gestantes e puérperas. Nós fizemos 28 recomendações, pelo menos 20 o Brasil já copiou aí, e a gente deu lição aí de cuidado com a sociedade. O grande problema que existia nós temos um fator sensível, muito sensível, de fragilidade, que é a mulher grávida. E aí precisaria ter um trabalho diferenciado, ou seja, ter uma atenção diferenciada, porque essa pessoa não poderia estar entrando em qualquer ambiente e tinha que ser uma coisa exclusiva. Então, nós entendemos claramente que a mulher grávida está em grupo de risco, devia ter um tratamento diferenciado, e, além disso, a criança tinha que ter toda uma norma procedimental de internação, tanto para proteger a mãe, como para proteger a criança. Doutor Disseu, a próxima pergunta, primeiramente eu vou compartilhar aqui um vídeo para a gente assistir, esse vídeo é com base na próxima pergunta, que foi uma das recomendações, eu acho que o senhor falou, mais difíceis que o senhor fez aí. Vou compartilhar o vídeo para a gente depois comentar. Eu vi meu pai há muito tempo que eu não via ele. Aí não podia nem ver, a última vez meu pai nunca podia entrar no hospital para ver no UTI, porque não podia entrar, não sei o que, aquela coisa, né? Mas meu pai está sendo enterrado provavelmente um bicho, né? Um cachorro, totalmente, né? Porque falta de respeito isso com o povo, né? Esse vídeo aí, ele ainda é um pouco light, ele é leve, porque isso foi no início da epidemia lá em Manaus. Logo em seguida, na segunda fase lá,
eu conversando com a procuradora lá, ela me relatou como é que estava sendo. Aí nós tivemos aí umas pessoas em volta do caixão, mas aí não podia mais ter acesso ao caixão. Primeira coisa que ficou muito complicado lá em Manaus. Ou seja, ninguém podia mais se despedir. Aí já tinha um pessoal perto, que aí estava correndo até risco. Né? E aí está demonstrando que houve um sepultamento em valas coletivas. Mas o que ela me mostrou lá, que a segunda fase, estava vendo, era empilhamento de caixões. Estava colocando um em cima do outro. Entendeu? Há um direito constitucional do luto. Ou seja, das pessoas se despedir de forma mínima dos seus entes queridos, né? Ou seja, eu vivi um momento que ali é um atentado à dignidade da pessoa humana. Então, nós fizemos uma recomendação, porque tem um problema sério que as pessoas não percebem, que acontece no estado de Pernambuco, em várias cidades, é que os cemitérios foram feitos fora das cidades, mas algumas cidades cresceram e aí construíram edificações em volta do cemitério. Como está uma crescente número de óbitos, eu vi logo que não teria condição do pessoal fazer um enterro digno. E também lá em Manaus, os corpos estavam passando 48 horas para serem recolhidos. Como é que pode chegar a um ponto desse de recomendar não mais vida, em que os prefeitos aumentem a densidade, o diâmetro dos cemitérios, para que não se faça empilhamento de caixões? Doutor, vamos falar agora um pouco de tecnologia. O Ministério Público investe muito também em tecnologia e inovação. A prova disso é a existência de um laboratório, o MP Labs, de tecnologia e inovação e de negócios da instituição. O Ministério Público do Estado de Pernambuco faz um monitoramento do índice de isolamento no Estado. Como foi criado esse ranking? Nós temos aqui no Ministério de Pernambuco o maior laboratório de avanço tecnológico do Brasil, que é um convênio com o Ministério Público de Pernambuco, com o Porto Digital. Então, o que é que eu fiz? Quando apareceu logo a crise, eu pedi para os meninos pararem todas as atividades, e direcionar para desenvolver uma startup, uma grande startup, para trazer produtos para Pernambuco, para saber como o Ministério Público poderia ajudar a sociedade pernambucana no combate do coronavírus. Foi uma grande pesquisa, mais de 700 projetos do mundo todo foram inscritos. Nós escolhemos 70, e dos 70 escolhemos 8, são vários produtos que nós estamos entregando à sociedade pernambucana, mas nós temos aplicativos excepcionais. Eu convido vocês a entrarem na nossa página, temos o Dai Covid aí, totalmente gratuito, está em todo tipo de telefone, fora o Chocorona, fora o Inloco, que a gente calcula diariamente o índice de isolamento social para contribuir, para saber qual a cidade que precisa melhorar, qual que está pior. Doutor Disseu, quais são os planos futuros do Ministério Público do Estado de Pernambuco com esse início de flexibilização da quarentena? O governo do Estado colocou um plano em 11 semanas, mas é preciso que o cidadão entenda uma coisa. Esse plano de 11 semanas ele foi montado na conjuntura atual, tá certo? Então, é possível que haja uma progressão maior, talvez aí de 12 semanas, 15, 14, 20 semanas. É possível que haja uma progressão menor? Sim. Vai depender de como se comporta a sociedade, de como se comporta a propagação do vírus nessa semana. Nós temos mais de 50 milhões de pessoas que morreram com a gripe espanhola. Só o segundo ciclo morreram mais de 20 milhões de pessoas. Por quê? Porque não houve uma progressão escalonada, gradativa, lenta e organizada. Eis o problema. Então, a sociedade tem que ter essa paciência, e se a gente não progredir de forma organizada, e aí o Ministério Público vai estar atento fase por fase. Bom, nós entrevistamos o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Pernambuco, Dr. Francisco Disseu Barros. Eu agradeço também a você que ficou conosco até agora. Ministério Público de Pernambuco. Compromisso com a cidadania.